Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre lentes, no dente. E pra isso, ela que é sócia! Thaísa Malamanca comigo de novo. Amando estar aqui. Eu te agradecer muito. Obrigada eu. Depois de falar sobre a estética da Thaísa do vôlei, né? A harmonização facial. Super repercutiu, todo mundo comentou. Foi maravilhoso, Foi né? maravilhoso. Falou também sobre a harmonização orofacial. Exatamente. Aí hoje fala sobre lente. Até porque ela fez também, né, Fih? Então... E foi exatamente por isso que eu chamei a Thaísa pra gente falar um pouquinho mais, porque durante, né, essa análise ali das mudanças da Thaísa, a Thaísa falou pra gente, tava falando pra gente, nossa, ela fez ali a lente, Sim. deu uma modificada no sorriso, mais bonito. Aí eu falei, por que não falarmos sobre isso? Exatamente, é um Muitas assunto dúvidas. tão em alta também, tão polêmico, né? Desgasta, não desgasta, o que precisa fazer? Então cá estou eu aqui, pra agregar ainda mais pra vocês. Vamos tirar as dúvidas então? Vamos! Primeiro eu queria saber, na verdade, o que são as lentes ali no dente, Tá. como que funciona? As lentes de contato são laminados cerâmicos ultra finos, que antigamente era um pouquinho mais espesso, mas hoje a gente fala de ultra fino, que é como se fosse uma capinha que a gente coloca em cima do dente. Uhum. Aí melhora a coloração, textura, a gente pode aumentar a linha do sorriso do paciente, a gente pode expor mais o dente. São laminados cerâmicos. Então, na verdade, agora eu queria saber um pouco como funciona, assim. A pessoa vai escolher colocar. Tá? Como que funciona o procedimento? O procedimento em si passa por algumas etapas. Então, primeiro, a saúde bucal do nosso paciente precisa estar maravilhosa, Ok. em dia, certo? Depois a gente faz uma prova do sorriso, que a gente chama de mock-up. Esse mock-up a gente faz ali todo um alinhamento dos dentes, a gente mostra, o paciente escolhe a cor, então tem uma tabela de cores para o paciente escolher. E aí depois a gente faz uma prova que a gente chama de prova úmida. É uma outra etapa que a gente coloca ali as lentes na frente dos dentes e entrega para o paciente, vê a oclusão, a musculatura, se tudo alinhou e se a gente superou as expectativas, vamos dizer assim. Boa. E para depois a gente fazer a cimentação total dos dentes, que aí a gente coloca lá um cimentinho mesmo e cola essa porcelana nos dentes dos pacientes. É um processo grande, É um né? processo, exatamente, é um processo de várias etapas e que exige ali do profissional uma expertise para saber exatamente da oclusão do paciente, se aquilo vai se Pra não ficar encaixar. uma dentadura, aquele sorriso de Exatamente. de E máscara. também é importante falar que essas lentes elas precisam estar a gengiva precisa comportar direitinho ali essas lentes para não ter acúmulo de sujeira, né, de bactéria, inflamar a gengiva. pra Então, não dar precisa- problemas a mais. Exatamente, por isso que são várias etapas ali. E uma vez colocado, a gente sabe que... Não vai dar spoiler! Eu já vou ter essa pergunta. Não vou falar mais. Mas existe tipos de lentes assim? Como que Existe. funciona? Hoje em dia a gente tem as lentes de cerâmica, aí são vários tipos de cerâmica, e as lentes de resina. Que as lentes de resina têm uma durabilidade um pouco menor. Tem muita gente contra, mas eu sou a favor das lentes quando bem indicada e quando o profissional sabe fazer muito bem. Tá. A resina, o valor dela é infinitamente mais, Menor. exatamente, mais barato que as lentes de porcelana. Mas também a durabilidade é bem menor e tem o risco de amarelar com o tempo, Ah, entendi. o que não acontece com a porcelana. Entendi. Então o barato acaba saindo um pouquinho... Exatamente, mais caro. precisa fazer ali uma avaliação minuciosa e entender, porque às vezes vale a pena colocar uma resina, Uhum. se for uma fratura, alguma coisa assim, ali para resolver num período. Uma coisa mais urgente, assim. Exatamente. Mas existe a manutenção também, né? Com certeza. Como que funciona? Porque assim, a gente tava falando no backstage aqui de será que tem que pagar pra manutenção? Não tem? Exatamente. Uma vez que você escolhe colocar, você tem que estar ali, tipo, toda hora indo. Como que Então. funciona esse tipo de manutenção? Então, Fih, assim, várias clínicas trabalham com uma manutenção vitalícia. Tá. Isso depende muito. Mas de 6 em 6 meses, assim como a gente tem que fazer uma profilaxia, uma limpeza de 6 em 6 meses, precisa ser feito também com as lentes de 6 em 6 meses, para saber como que tá toda a saúde bucal do paciente e principalmente a oclusão. Tá. Então tem essa Pra não manutenção. encher, exatamente. Depende da clínica que você vai colocar. Depende. Tá? Pra ver como é que vai depende. funcionar. Exatamente. Agora, assim, eu tava pesquisando sobre esse assunto na internet e muita gente falando de e lente, você acaba deixando seu dente pontiagudo, acaba desgastando o dente pra colocar a lente. Isso realmente existe ou não? Ou Tá. nessa tecnologia de hoje em dia não precisa mais? Eu vou ser muito sincera com vocês, tá? A maioria das vezes a gente precisa fazer um desgaste.
Hoje em dia a gente fala de um desgaste minimamente invasivo. Tá. Então são 5 milímetros, 3 milímetros, muito pouco, justamente para acomodar. Precisa ter levemente esse desgaste. Antigamente a gente desgastava mais. Isso não significa que, por exemplo, se o paciente tiver um dente em cima do outro, que a gente fala apinhado, aí ele vai ter que desgastar mais esse dente se ele não quiser fazer uma ortodontia antes. Entendi. Alinhar os dentes para depois colocar a lente de contato dental. Então vai depender. Eu tenho um dente girovertido no arco. Aí eu também não quero, doutora, não quero fazer a minha ortodontia antes. Eu quero fazer para ontem essas lentes de contato. A ortodontia é colocar o aparelho. É colocar o aparelho para alinhar os dentes, exatamente. Aí precisa sim fazer esse desgaste, aí é mais severo, porque a gente precisa deixar o dente menor para justamente encaixar as lentes e encaixar no arco, certo? Boa. Mas tudo depende. Tá. O ideal hoje é você primeiro fazer uma ortodontia, se você tiver o dente apinhado ou girovertido, alguma condição ali, para depois vir como um refinamento e colocar as lentes de contato. Que aí não vai ser uma coisa tão incisiva, você não vai acabar com o seu sorriso. Você não vai deixar o seu dente, como a gente vê, né? Muitas pessoas colocaram, com o dente desse tamanho pequenininho. É porque provavelmente esse dente estava apinhado e aí o profissional quis resolver ali o caso do paciente mais rapidamente. Tá. Mas não é o ideal. O ideal... Fica a dica aqui, tá, gente? Exatamente. O ideal é procurar um profissional que tenha esse pensamento. Não, vamos alinhar e depois a gente coloca as lentes de contato. Mas todo mundo pode colocar? Todo mundo pode colocar, depende do bolso. Depende do bolso, não é mesmo? Exatamente. Porque assim, como que funciona? É realmente um custo muito alto essas lentes ou tem alguns jeitinhos que a gente pode falar, talvez não tanto, se dá uma economizadinha. A gente fala de custo alto, mas depende muito de pessoa para pessoa, porque às vezes o sonho da vida do nosso paciente é deixar aquele sorriso lindo, branquinho, todo... Então vale a pena o investimento, mas é sim um investimento alto, mas também vitalício, como eu falei, que uma vez que colocou, ele vai ter que cuidar desse dente para sempre, de 6 em 6 meses, fazer a manutenção tudo certinho. Mas sim, é um investimento alto. Tá, então vocês já preparem o bolso aí se você quer colocar. Não vou mentir pra vocês, tá? Mas os benefícios disso, porque a gente tava fazendo a análise da Thaisa e você falou, nossa, deu uma melhorada no sorriso dela, em questão de gengiva e tudo mais. Que as lentes de contato trazem, assim, benefício pro nosso sorriso? É aí que a gente fala, né? O investimento. O investimento vale a pena pra você? Então, vale a pena fazer. Então, a gente consegue melhorar muito a exposição do dente do paciente, a gente consegue melhorar corredor bucal, que a gente fala. Então, se tem muita gengiva aparecendo, as lentes a gente consegue corrigir. Tem uma série de benefícios. O dente econoide, que a gente chama, que é um dente pequenininho. Sim. Tem pacientes que têm dentes pequenos e querem deixar o dente maior, trazer mais empoderamento para o sorriso. Então, a gente também indica lente de contato dental. Tem paciente que tem a genesia. Sabe o que é genesia? Não, por favor, me conta. Não, por favor. É árabe, nada. A genesia é a falta de dente. Não veio algum dentinho, costuma ser os laterais, os incisivos laterais, superiores. Então, faltou ali um dente, não veio, a gente também consegue colocar. Então, tem indicações muito precisas também para lente de contato. Se você não tem dente, então dá para colocar uma lente? Como? Super dá, super Eu não sabia, dá. Porque pra mim a lente é colada no seu dente, né? Sim, é colada, mas a gente consegue transformar, por exemplo, o canino em dente lateral e deixar essa anatomia do dente certinho. Então tem toda uma estratégia ali para o paciente se sentir mais feliz com o sorriso. Então tem indicações também, não é só estética. Vários benefícios, no final das contas. Mas assim, tem aquela pessoa que tem bruxismo, que tem probleminhas ali na mordida. Como que funciona? Pode ser colocado? Pode ser colocado, desde que ela faça uso da placa miorrelaxante. Importante falar, gente, que essa placa miorrelaxante, ela precisa ser muito rígida. Porque eu vejo profissionais fazendo placas que são mais maleáveis e não pode, principalmente quando a gente fala de lente de contato dental. Ela precisa ser bem rígida e precisa fazer o controle do bruxismo, que é uma doença que é do sistema nervoso, tá aqui, ó. Então, precisa sempre fazer um acompanhamento psicológico também com o paciente. Mas isso não impede de fazer uma lente de contato, tá? Mas precisa ter esse acompanhamento mais de perto, porque o cruil com maior força ali pode sim soltar as lentes. E assim, a gente falou sobre manutenção. Mas a manutenção é quando a gente vai ali no consultório e faz a manutenção bonitinha. Em casa, existe um cuidado específico para isso? Pi, o mesmo cuidado diário. De um dente normal, assim. De um dente normal, por favor, gente.
É fio dental, escovação pós as refeições, enxaguante bucal, mas não por um período muito extenso, vamos dizer assim. Então, 3 meses com enxaguante, para 1 mês e meio, aí volta a fazer uso do enxaguante bucal. Pode ser que Porque desgaste. senão você... Não, eu tô falando de papila, aí a gente tem o risco de queimar a papila gustativa. Entendi. Se faz o uso prolongado de enxaguante bucal. Orientações, gente. Muito bom saber Orientações. Exatamente. Eu bebendo aqui enxaguante bucal todos os dias, esquece. Não é o ideal fazer esse uso contínuo. Mas nas lentes é o mesmo cuidado, exatamente Mas o mesmo. só voltando, 3 meses, usa, depois fica sem usar 1 mês. 1 mês. Aí depois volta normal. Aí depois pode usar mais um tempinho. Entendi. É só pra você não prejudicar as suas papilas da língua, enfim, da boca. Tá, e aí com a lente de contato, normal. A mesma coisa. Fio dental, escova Fio dental, bonitinho. escovação, exatamente os mesmos cuidados, tá? Tá. É só se certificar que a sua lente tá bem colocada e não tá acumulando sujeira na sua gengiva, porque aí o problema fica muito Aí maior. pode dar gengivite, Aí pode dar, sangramentos. exatamente. Gente, uma coisa, ó, você é maravilhosa, Pita! Gente, pauta! É maravilhosa. Sangrar a gengiva não é normal, Uhum. ok? Sangrar a gengiva significa um processo ali de infeccioso no lábio, na gengiva, desculpa. Então, sangrou, precisa ir se consultar com o cirurgião dentista, entender o que está acontecendo, Uhum. ok? Porque pode evoluir para uma coisa Exatamente, ainda que pode, pior, né? exatamente. E aí você pode perder o seu dente por conta da inflamação gengival. E muitas vezes, gente, saúde começa pela boca. A boca verdade. precisa estar impecável, assim como você, não é mesmo? verdade, total. É muito importante. Você deu um leve spoilerzinho no começo. Tá. Lente é para sempre, tá certo? É isso mesmo? Vamos dizer que sim. Se houve um mínimo desgaste, mínimo que eu falei, tudo bem, a gente pode remover. O paciente pode apresentar um pouquinho de sensibilidade na remoção, mas se for um desgaste minimamente invasivo, tudo certo. Agora, se desgastou demais, aí sinto muito. Ou Não seja, tem como remover as lentes. se você colocou e se arrependeu, não vai ter como Não, tirar. por isso que eu sempre falo pro meu paciente, é exatamente o que você quer, é isso, estamos certos, a gente fez toda uma triagem, uma anamnese, olha, realmente é sua indicação, aí é pra sempre. Fica a dica, tá, gente? Quando Tá, você for gente, colocar a lente, será que eu quero mesmo? Exatamente, Ou não? tem que ser Certeza. certeiro, né? Tem que ter, é um investimento que não pode ter dúvidas. Boa. Agora, uma última dúvida. Faceta e lente. Tá? Mesma coisa ou não? Porque eu fui dar uma pesquisada sobre esse assunto e o Maravilhosa. pessoal falando, não, a faceta é um tipo diferente, lente é menos incisivo. Como que funciona? Na verdade, a faceta ela é feita de resina, Tá. a resina composta. E aí ela é um pouquinho mais espessa, mas também tem desgaste, tá? Pra fazer esse tipo de... Procedimento, digamos Isso. assim. É. Tá. Já os laminados, o desgaste é um pouquinho menor e elas são mais fininhas. Tá. Né? Laminado cerâmico é realmente como se fosse uma capinha mesmo que coloca em cima do dente. Foi o que você falou no comecinho, né? Que Exatamente. Essas dois tipos de lente é porque também é a faceta É a e faceta, a exatamente. lente. E a lente de contato dental. Muitas dúvidas tiradas. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de te perguntar que você acha importante Deixa eu ser ver. falado? Eu acho que não. Você fez um briefing maravilhoso aqui, me perguntou tudo. Editor, Muito bom. É só o que a gente falou mesmo, Pita. Precisa ter certeza. É um procedimento que traz muito benefício, sim, para o paciente. Fica muito bonito quando bem feito, mas precisa ser bem adaptada, precisa prestar atenção na oclusão. É muito sério, mastigação, musculatura da face. Então, não é tão simples assim, né? Não é em qualquer lugar que você precisa fazer. E o principal objetivo é manter a boca sempre limpa, saudável para você ter um sucesso no tratamento. E como você falou, né? É um conjunto. Exatamente. A gente estava conversando que na sua clínica você também faz esse procedimento de colocar as lentes. Sim. Só que é um conjunto bonitinho. De que, Sim. tem a lente, tem o queixo aqui, tem Exatamente. a harmonização, tudo bonitinho, porque Isso, na se clínica, complementam. na minha clínica, eu posso dizer com certeza que a gente faz um estudo da face do paciente. Então, a gente indica os procedimentos, a gente fala das lentes, a gente estuda realmente o melhor para o paciente, que vai trazer mais benefício, que combine com a face. Isso. Então, assim, tem até, eu quero deixar os meus incisivos centrais mais alongados, que acontece muito.
Porque os incisivos centrais, gente, mais alongados, significa juventude. Tem, olha, correndo pra visagismo, fazer tem aquela- muita coisa. Tem muita coisa que engloba numa face. Uhum. Então, não é simplesmente a colocação das lentes. A gente se atenta a vários pontos que a gente pode trazer melhoria para o nosso paciente, deixar ele com aparência mais nova, Uhum. ou um sorriso um pouco mais branco, ou um pouquinho mais amarelado para combinar com o tom de pele. Uhum. São muitas coisas. Boa. Pra aproveitando, deixa então o arroba da clínica, Eu seu vou arroba pro deixar. pessoal te acompanhar e saber um pouquinho mais, também tirar dúvidas com você Sim, sobre o com assunto. certeza. A gente está super aberto a tirar todas as dúvidas de vocês. No Instituto Simetria, eu vou deixar o arroba Instituto Simetria, que é a minha clínica. A gente tem uma equipe de profissionais, de 3 profissionais junto comigo, que a gente faz essa análise do sorriso, essa análise facial do nosso paciente. E o meu Instagram pessoal, que é arroba Thaisa Malamã, que lá eu falo mais sobre tudo que a gente passa, sobre o nosso dia a dia na clínica. É isso, gente, Thaisa. Ai, amei! Você sabe que eu amo você. Eu quero estar aqui toda semana, tá? Ela Por favor. contratada. Eu tô contratada a caras agora, uma pauta só de Thaisa. Lista oficial, Amei. Obrigada, de verdade, mais uma Obrigada, vez. Fê. Imagina. Te espero aqui mais vezes, com toda certeza. Como eu sempre te Com falo em todas as certeza. entrevistas, tem assunto pra dar e vender que a gente, ó, Muita vai coisa falando, pra gente certeza. falar. Eu quero estar aqui toda semana, tá? com certeza. Obrigada. Esperem Fê. ela, viu, gente? Obrigada mais uma vez, Obrigada, de verdade. eu. Muito obrigada. Siga a Thaisa, também siga o Instituto, siga também Caras Brasil. A gente tá aqui Exatamente. sempre fazendo o melhor pra você, te dando informação sobre saúde, porque tem muito mais coisa por aí, tá bom? Beijo! Muito obrigada, gente.